Olá, bem-vindo, bem-vinda. Hoje dia de leitura e estamos lendo este livro, Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido. Um livro bastante complexo, vamos lendo pedaços, fragmentos desse livro que é muito interessante para uma compreensão do que somos nós, seres humanos, como podemos trabalhar sobre nós mesmos. Eu sou Lisandra Barbuto, psicoterapeuta, amante do ser humano e as suas possibilidades de autodescoberta, as possibilidades que o meu desenvolvimento pessoal, meu trabalho interior pode me levar para ser um ser humano melhor, um ser humano mais livre nessa vida, mais feliz, por que não? Esse canal eu dedico a isso, a reflexões, a histórias e a leitura de livros relevantes para o nosso crescimento pessoal. Já estamos aqui avançados, né? Já estamos aí chegando na metade desse livro, então se você está chegando agora, pode buscar aqui que essa leitura começou lá do primeiro capítulo e vamos lendo fragmentos importantes que nos ajudem aí a aprender um pouco mais, né? Aprender um pouco mais e poder nos conhecer um pouco mais. Então agora eu vou dar continuidade ao capítulo 6, na página 134. Eu diria que esse é um capítulo bastante importante para a gente compreender sobre os centros, essa visão de Gurdjieff, que é muito objetiva para o autoconhecimento, para a autoobservação, para o trabalho sobre si. Esse capítulo é bastante relevante. Ele fala sobre os centros, sobre a autoobservação e como podemos estudar nós mesmos para desenvolver para o trabalho sobre si, né? Para eu crescer como ser humano. Então vamos aí na página 134 e sempre eu leio um fragmento e reflito um pouquinho sobre ele e assim pode ir te ajudando a compreender essa linguagem desse autor, desse conhecimento e se você tiver interesse, você lê o livro completo aí com um pouquinho de compreensão nessa troca que a gente faz aqui para aprendermos juntos. Então, página 134. O centro motor, quando faz o trabalho do centro intelectual, dá como resultado a leitura mecânica ou a audição mecânica. O de um leitor ou ouvinte que só percebe palavras e permanece inteiramente inconsciente do que lê ou ouve. Isso ocorre geralmente quando a atenção, isto é, a direção da atividade do centro intelectual, está ocupada por outra coisa. E o centro motor tenta substituir o centro intelectual ausente. Isso torna-se facilmente um hábito. Porque o centro intelectual está geralmente distraído, não por um trabalho útil, pensamento ou contemplação, mas simplesmente pelo devaneio e pela imaginação. A imaginação é uma das causas principais do mau trabalho dos centros. Cada centro tem sua própria forma de imaginação e de devaneio, mas, regra geral, o centro motor e o centro emocional se servem ambos do centro intelectual, sempre pronto a lhe ceder o lugar e a se colocar à disposição para esse fim, porque o devaneio corresponde às suas próprias inclinações. O devaneio é absolutamente o contrário de uma atividade mental útil. Útil, nesse caso, significa dirigida para uma meta definida e empreendida para um resultado definido. O devaneio não tem já nenhum fim, não se esforça em direção a meta alguma. O impulso para o devaneio encontra-se sempre no centro emocional ou no centro motor. Quanto ao processo efetivo, é assumido pelo centro intelectual. A tendência ao devaneio deve-se, por um lado, à preguiça do centro intelectual, isto é, suas tentativas de se poupar todos os esforços ligados a um trabalho orientado para uma meta definida e indo numa direção definida.
E por outro lado, a tendência dos centros emocional e motor a se repetirem, a guardar vivas ou a reproduzir experiências agradáveis ou desagradáveis, já vividas ou imaginadas. Os devaneios penosos, mórbidos ou característicos de um desequilíbrio da máquina humana. Afinal de contas, pode-se compreender o devaneio e encontrar justificação lógica para ele quando apresenta caráter agradável. Mas o devaneio do gênero penoso é absurdo. E, no entanto, muitas pessoas passam 9/10 da existência sonhando com toda espécie de acontecimentos desagradáveis, com todas as desgraças que podem ocorrer com elas e com sua família, sobre as doenças que podem contrair e os sofrimentos que talvez tenham que suportar. A imaginação e o devaneio são exemplos de mau funcionamento do centro intelectual. A observação da atividade da imaginação e do devaneio constitui parte muito importante do estudo de si. Eu vou parar nesse fragmento porque ele é muito, muito profundo e ele fala de uma coisa muito importante, inclusive na nossa era atual, que é todo o tempo nos levando para a imaginação, para devaneios e para distrações. Então, a começar pela essa última frase, a observação da atividade da imaginação e do devaneio constitui parte muito importante do estudo de si. Então, aquilo que a gente já leu anteriormente para aprender sobre a observação de si, aqui ganha um nível mais profundo, um nível mais elevado da observação de si. É que eu consegui estar desidentificado, dar um passo atrás, me separar um pouco de tudo que acontece em mim para observar e observar a imaginação e o devaneio. Que classe de imaginação tenho eu? Que classe de devaneios tenho eu? Aqui ele cita algo muito importante que eu vejo muito na minha prática clínica como terapeuta. Como há uma tendência fortíssima para pensamentos, devaneios, imaginações do desagradável, do catastrófico, do que vai dar errado. E o que acontece é que isso é uma atividade do centro emocional, como ele está falando, né? O centro emocional ele leva toda essa carga do agradável ou do desagradável e o intelectual ele dá palavras, cria as narrativas, amparado por toda essa emoção. E aí cria-se esse hábito de olhar somente para o negativo, para o que vai dar errado. Isso é um hábito. Então, se você tem esse hábito, comece observando. Como é? Qual a frequência? Como isso está tão instalado em mim? E aí a gente pode usar formas, né? E aí eu deixo aqui está um vídeo aqui embaixo em que eu falo sobre esse diálogo interno, que tende a ser negativo. Então, como eu crio estratégias para solução? Como eu crio estratégias e que hoje a gente tem recursos, né, da neurobiologia, da neurociência que nos ajudam a criar estratégias para isso, que na época desse livro não tinha, mas ele já falava o que hoje a gente vê. Então eu criar recursos, por exemplo, quando eu acordo, eu ponho essa intenção, irei olhar para a solução, eu posso aprender, eu posso errar, porque quando eu erro eu aprendo, quando eu vivo algo desafiador, eu posso aprender. E é natural que haja situações desafiadoras, que eu faço o que eu posso. Né? Então, colocando essas palavras, essas intenções para o meu dia, me ajuda a criar novos hábitos, me ajuda a mudar o foco da minha atenção. Porque o que a gente está lidando aqui, e aqui aprendendo com Ouspensky, com Gurdjieff, é que isso é um equilíbrio dos centros e que a mecanicidade eu posso facilmente cair num hábito mecânico. E aí é muito interessante, de uma forma muito didática, eu vou repetir aqui um pouco o que ele falou, mas com outras palavras, mas foi muito claro o que coloca nesse fragmento desse texto, que o meu intelecto ele está ali a serviço
do centro emocional e motor, porque o motor continua o hábito. Isso é o que faz o centro motor. Então, esse hábito de pensar o negativo ou o positivo. Há pessoas também que só pensam o positivo, que é danoso tanto quanto, porque também não avaliam os riscos, não ponderam as decisões, porque sempre estão pensando no positivo. É um hábito. Então, observar esse hábito mecânico, porque isso é uma atividade do centro motor, e o centro motor ele não é só mover o corpo, ele também é mover pensamento, também é mover emoções, também são os hábitos que eu construo, hábitos emocionais, hábitos de pensamento, porque o centro motor ele faz com que a coisa fique mecânica, que ela aconteça aqui sem nem eu me dar conta. Isso é um hábito. Hábito é quando ele acontece sem eu pensar, eu não preciso me esforçar. Enquanto o centro intelectual, para eu ouvir com atenção, há uma atividade aí voluntária, em que eu ponho uma atenção voluntária. Isso é o centro intelectual em ação. Então, quando você está me ouvindo aqui e compreendendo as palavras e atento a cada palavra, aí o seu centro intelectual está em atenção plena, em atividade plena, fazendo o que ele sabe fazer. Mas você põe as palavras entrarem sem você nem se dar conta que palavra é, sem você nem se dar conta qual a linha de raciocínio, isso é uma atividade motora. Você está escutando as palavras, estão entrando e você não está nem ouvindo. Isso é o mecânico do centro intelectual, ancorado pelo hábito motor. E também entra aí, isso me incomoda um pouco. Não, isso tá bom, tá agradável. Tem umas palavras aqui que são agradáveis. Essa voz me é agradável, mas passa sem você reter nenhuma atenção. Então esse é um desequilíbrio dos centros que eu vou atuando mecanicamente na vida, automática, e não aprendo. Aí eu não aprendo, não assimilo, não guardo na minha memória. Porque para guardar na memória, eu preciso estar atento. E quando eu estou atento para aprender algo, para escutar algo, isso é a meta onde eu vou chegar. Então, ao final deste vídeo, eu vou ter aprendido algo e eu sei o que eu aprendi. Isso você está aqui na plenitude do seu centro intelectual. Mas se você escuta, depois nem sabe o que foi dito, nem sabe o que aprendeu ou não, estava ouvindo de forma mecânica, habitual. E aí, hoje a gente está nessa vida em que há todo tipo de distração. A minha atenção está prejudicada. Eu não sei para que eu estou ouvindo, o que eu estou ouvindo ou o que eu vou fazer com isso. Isso é um hábito, o hábito motor, né? Algumas coisas são agradáveis, desagradáveis. Entra o centro emocional. Então, quando eu não estimulo o meu centro intelectual, ele fica preguiçoso. Se ele fica preguiçoso, os outros centros ocupam o espaço. Se os outros centros ocupam o espaço, a coisa fica automática. Aí hábitos e hábitos nocivos começam a se instalar em mim. E aí a minha vida fica cansativa, eu perco o interesse, porque eu vou vivendo sem me habitar, sem estar presente. E eis que aí há um grande risco, que é esse risco do devaneio, da imaginação e do hábito ao devaneio. E no devaneio entram também as emoções. Então aí, quando eu estou no hábito da imaginação, eu posso ficar idealizando coisas impossíveis, ficar idealizando relações, vida e não estar na vida. E isso se tornar um hábito. Aí, você ir para a vida, fazer o que precisa ser feito, a disciplina, o esforço, o seguir uma meta com resiliência, com força de vontade, se tornam extremamente prejudicadas, porque você fica imaginando, no devaneio, e aí você não sabe bem para onde está indo. E aí entra a mecanicidade. Fazer sem ver o que está fazendo, fazer sem vontade, até esquece da própria vontade. Então, de uma forma prática, que eu acho que o mais importante é o prático, a gente aprender a se observar.
Se observar sem julgamento, ver quais são os seus padrões, qual o seu padrão mental. Será que você só fica pensando no negativo ou só no positivo? Como que você lida com isso? Quais as emoções que aparecem aí? Isso é a primeira coisa, a autoobservação. E o segundo momento é a prática da atenção. E aproveito e deixo aqui o link de um vídeo em que eu falei da atenção. A atenção, ela é extremamente necessária para que eu não caia em hábitos mecânicos e para que eu não fique no devaneio ou na imaginação, para que eu veja aonde estou indo, como, para quê. Então, a prática da atenção. Isso exige um pouco de esforço, mas depois você vai sentir uma satisfação, porque isso também é bom para o nosso centro emocional. Aí eu me sinto satisfeito. E se eu me sinto satisfeito, retroalimenta, isso é, estimula, que eu continue a fazer com a atenção. Então, o exercício da atenção, de cultivar uma atenção plena, me ajuda a não cair no mecânico, porque o mecânico me impede de aprender, impede a minha criatividade, me impede de viver a vida de verdade. O que eu estou fazendo, eu estou vendo o que estou fazendo. Quando eu não estou atento, sabe aquilo assim, fiz e já não sei mais o que eu fiz, não sei mais onde eu coloquei as coisas, não sei o que aprendi. Então, para eu cultivar e ajudar o centro intelectual, o centro emocional, o centro motor a fazerem o que eles sabem fazer, é preciso a atenção. A prática da atenção plena, de saber onde está a minha atenção, de saber tirar a minha atenção também e colocar em outro lugar. E o nome disso é presença. Eu presente no que estou fazendo. Aí a prática também que ajuda muito é que eu faça uma coisa de cada vez. Uma coisa por vez. Atento, essa é a meta. Comecei a fazer isso, termino. Ou comecei, vou até onde me programei, atento. Depois eu faço outra coisa e depois eu faço outra coisa. Fazer várias coisas ao mesmo tempo dispersam a minha atenção, aí eu já não sei mais o que estou fazendo. Então, uma outra prática que ajuda muito a eu estar aqui, agora, presente, uma coisa por vez. Assim, a gente contempla, não devaneia. Né? Com o devaneio eu perco energia, eu contemplo, eu aprendo, eu executo o que precisa ser executado. Muito profundo esse fragmento, extremamente necessário para a gente poder estar na vida, de verdade, presente. Você sendo você presente. Espero que você tenha gostado de mais esse pedacinho do livro e seguimos aí para a próxima metade do livro e você é sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda e adoro quando você me deixa aqui uns comentários. Faz sentido para você? Você se reconhece aí no devaneio e na imaginação? Consegue reconhecer qual o padrão da sua imaginação, do seu devaneio? Muito bem-vindo e muito bem-vinda a todos os seus comentários para a gente trocar junto e aprender junto.